Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Hoje, nosso grupo, que é composto por eu, Henrique, Natan, Luiz Felipe, Miguel, Vitor Hugo Bravin e João Vitor, iremos falar sobre a espécie Genidens planifrons, acho que é assim que fala, mas que é popularmente conhecido como bagre de boca larga. Para o nosso trabalho, nós usamos de um artigo feito por Higuchi, Reis e Araújo, em 1982. Por isso, então, pode ser que os dados eles não estejam tão precisos, mas é a base do nosso trabalho vai ser esse artigo. Bom, como eu disse, a espécie Genidens planifrons, popularmente conhecido como bagre de boca larga ou apenas bagre marinho, ele é uma espécie que pode ser tanto estuarina quanto marinha, mas também pode ser encontrado em lagoas costeiras, como é o caso da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Porém, Vitor Hugo vai falar melhor sobre isso mais para frente. Ele pertence à família Ariidae e é distribuído principalmente ao longo da costa sul do Brasil. Bom, segundo o livro vermelho, essa espécie ela apresenta tendências populacionais que são, em certa parte, preocupantes. E isso é resultado principalmente da degradação dos ambientes costeiros, onde ela é encontrada. E também de outros fatores, como a pesca excessiva, a alteração dos estuários, que são lugares fundamentais para a sua reprodução e alimentação. Essa espécie também ela possui um papel que é fundamental na dinâmica estuarina, e ela sofre pressão constante das atividades humanas pesqueiras. A Genidens planifrons ele se tornou um importante indicador da saúde ambiental dessas regiões, da região estuarina, dessa região da Lagoa dos Patos, enfim. E compreender essas características biológicas, a sua distribuição, ameaças, estratégias de conservação é fundamental para promover ações de manejo que sejam adequadas para evitar o agravamento da sua vulnerabilidade. Agora nós vamos com o Miguel, que irá falar um pouco sobre a sua taxonomia e a sua distribuição. Obrigado. Agora eu vou apresentar um pouco sobre o bagre de boca larga, cientificamente chamado de Genidens plurifrons. Eu vou pincelar um pouquinho sobre a associação taxonômica, a distribuição e o uso do mesmo. Começando pela associação taxonômica, o bagre de boca larga pertence à ordem Siluriformes e à família Aridae. É um grupo de bagres marinhos pertencentes ao ambiente costeiro, e ele vai compartilhar várias características dos parentes deles, dos outros parentes bagres deles, que é o comportamento demersal, a reprodução com cuidado parental e a boca ampla usada para carregar ovos e larvas. Bom, passando um pouquinho sobre a distribuição do gene da Plurifrons, é uma espécie com ocorrência extremamente restrita. Ela aparece praticamente apenas no extremo sul do Brasil, principalmente na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Isso se estende até áreas costeiras do Uruguai. No Brasil, sua área total de distribuição é pequena, cerca de 30 mil quilômetros quadrados, concentrando em águas rasas e regiões estuarinas. Isso significa que qualquer impacto na região afeta diretamente quase toda a população da espécie. Por fim, falando sobre o uso do bagre de boca larga, já foi muito explorado pela pesca artesanal, especialmente sobre a Lagoa dos Patos. Ele também é capturado com frequência como uma fauna acompanhante na pesca de camarão, principalmente em redes fixas. No entanto, essa pressão pesqueira continuou causando um colapso populacional. Os dados mostram que sua produção caiu cerca de 99% nas últimas décadas, levando a espécie a ser classificada como criticamente em perigo. Hoje sua captura e comercialização são proibidas pela portaria MMA 445 de 2014, justamente para tentar evitar a sua extinção. Em resumo, o bagre de boca larga é um exemplo claro de como a combinação de área de distribuição limitada e a pesca excessiva pode colocar uma espécie de risco extremo. Entender que sua classificação, sua localização e os impactos do uso humano é fundamental para apoiar medidas de conservação e garantir que ele não desapareça completamente.
Pessoal, meu nome é João Victor e agora eu vou falar um pouco sobre a história natural do gênero Pleniformes. Então, ele atinge de 59,8 centímetros, mas ele pode chegar até 120 centímetros. Como outras espécies de bagre, a espécie carrega ovos na boca e não existem dados específicos sobre seu ciclo de vida, mas é uma espécie que atinge tamanho semelhante ao G. barbus. Sendo assim, ambas espécies devem possuir longevidade e maturação sexual similares, de modo em que o tempo geracional do G. pleniformes foi calculado em 26,6 anos a partir das informações disponíveis para G. barbus, ou seja, as duas espécies de bagre estão interligadas. E essa foi a minha parte, pessoal. Agora segue com a população. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre a distribuição populacional do gênero Pleniformes. Peço perdão se não for dessa forma que seja correto pronunciar, mas é o bagre de boca larga. A sua distribuição principal é concentrada em Lago dos Patos, no Rio de Janeiro, onde que fica cerca de 80% da sua população. Ele também é encontrado na zona de arrebentação na Praia do Cassino, em Rio Grande. A zona de arrebentação é basicamente onde que fica as ondas quebrando. A sua captura e estatística da pesca, ele é principalmente capturado pela pesca artesanal, dos menores barcos, e a gente não tem as estatísticas específicas de quantos são capturados, porque eles juntam a quantidade geral de bagre e fazem só a somatória. Eles não têm específico sobre o gênero Pleniformes, no caso sobre o bagre de boca larga. Mas ele é exposta a nível de captura similar ao Gênides barbus, que é outra espécie de bagre, mesmo ela sendo muito mais abundante, a barbus, no caso. E o seu declínio populacional, em dados pesqueiros oficiais de 1945 a 2010, em Porto do Rio Grande, mostra uma queda brusca desde 1970. E estima-se um declínio de 99% na Lagoa dos Patos, no período entre 40 anos. Esses dados foram utilizados de 1960 a 1999. Não é um estudo tão recente, mas teve um declínio muito brusco. Falando um pouco agora sobre suas principais ameaças, observamos uma intensa captura na pesca artesanal costeira, onde que muitas das vezes a pesca ocorrida dessas espécies são como faunas acompanhantes, buscando muita quantidade de indivíduos filhotes, de alevinos. Isso acaba prejudicando muito mesmo a sua dinâmica populacional, tendo um declínio enorme, pelo fato dela não conseguir se reproduzir periodicamente. Como já observamos na aula do professor Querido Jones, isso é em qualquer espécie. Qualquer espécie, se você ficar pegando seus filhotes, não deixar ela ter uma reprodução correta, isso acaba acarretando em diversas dificuldades, acaba prejudicando totalmente aquela população dessa espécie em específica. Essa captura ocorre muitas das vezes na pesca do camarão, principalmente em redes fixas. Observamos também, como dito no slide anterior, uma sobreexploração histórica na década de 1970. Isso ocorreu também pelo fato da rede de malha fixa, mas esse declínio foi tão grande no fato dela ter sido colocada no canal de acesso de Lago dos Patos. E isso acabou acarretando muito a sua captura de menores indivíduos, grandes quantidades de indivíduos, e acabou prejudicando muito a pesca dessa tal espécie, tendo consequências no cenário atual que a pesca direcionada aos bagres dessa espécie, da Gênides, né? Espero que seja assim que se pronuncia, mas os bagres em si, na região tornou-se não lucrativa, indicando uma exaustão do estoque, onde que muitas das vezes eles queriam fazer a pesca desses peixes, mas não conseguiam uma quantidade que daria um lucro para eles, porque tinham muito poucos indivíduos, estava sendo capturado de uma forma muito indevida, e a gente não tem medidas efetivas para fazer a conservação voltada para essa espécie em específica, e tem vários impactos relacionados à pesca, principalmente futuras, porque pelo fato da gente não ter
um conhecimento específico dessa espécie, a gente não consegue acarretar em saber como que está a sua sobreexploração, como que deve ser capturada a espécie, e isso acaba atrapalhando muito, muito mesmo. Então, futuramente, possa ser que esse declínio só piore, a não ser que alguém faça um estudo relacionado a tal espécie específica, que é o bagre de boca larga, Gemides plenifrons. Creio que seja assim, perdão se não for essa forma que seja correta de pronunciar. A gente observa uma vulnerabilidade biológica, onde que o ciclo de vida dessa espécie é parcialmente reconhecido. Como eu disse, a gente não tem tantos dados específicos dessa espécie. A gente não consegue saber exatamente as coisas da espécie porque não tem um estudo tão aprofundado. E suas características biológicas, a gente consegue observar que tem um baixo potencial reprodutivo. Ela não tem aquela tanta agilidade reprodutiva. Ela é um peixe que foi altamente capturado, não dá o seu tempo específico para ele poder ter a sua reprodução correta. Eles acabam fazendo a captura de muitos indivíduos filhotes, muitos alevinos, e acaba atrapalhando muito a sua pesca futura, onde que não é deixado um estoque para a reprodução. E essas características acarretam em grande sustentabilidade a pressão pesqueira. Acabam que eles ficam meio que não sabem o que fazer, porque as pescas-alvo, aonde que eles querem realmente encontrar esse peixe, muitas das vezes eles não encontram uma quantidade que seja lucrativa para eles, onde que muitas das vezes eles conseguem pouca quantidade dessa espécie, e quando encontra, já estão bem pequenos, ainda não estão na sua idade certa de reprodução, não pode ser capturada, mas eles capturam mesmo assim, porque eles não têm dados, e isso acaba acarretando, não podemos julgar, de certa forma, até porque não tem dados específicos dessa espécie, mas acaba atrapalhando muito, muito mesmo, até as suas pescas-alvos. E a sua captura está sendo muito intensa desses indivíduos filhotes, pelo fato da fauna acompanhante. E temos que preparar, fazer novos dispositivos, pensar melhor como vamos tratar essa espécie, para poder ter a permanência desses peixes, né, na nossa fauna, e não deixar isso acarretar em um declínio maior ainda. Bom, meu nome é Nathan e eu vou estar falando sobre as ações de conservação da espécie Genides planifrons. Primeiro, essa espécie já está incluída no Plano de Ação Nacional da Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil, que está sendo elaborado pelo ICMBio. Além disso, existe uma instrução normativa de 2004 que determina um período de defeso na bacia do rio Tramandaí, entre 15 e 31 de março. Hoje, a espécie está protegida pela Portaria 445 de 2014, que basicamente proíbe a captura e a comercialização dela. Outras medidas importantes e recomendadas para conservar essa espécie incluem definir períodos de defesa durante a época da reprodução e proibir a pesca em toda a área onde ela ocorre. Também reduzir a captura acidental, principalmente de indivíduos jovens, estabelecer regras específicas de restrição e pesca na Lagoa dos Patos, proibir a comercialização de ovos, tanto no mercado nacional quanto internacional, já que aumentou muito o interesse pela captura de bagres nessa época. E também não emitir licenças de pesca de espécie em atividade de média e grande escala. Quanto à presença em unidade de conservação, até agora não existem registros dessa espécie vivendo dentro de áreas oficialmente protegidas, sobre pesquisas como a forte indícios de sobrepesca e redução do estoque populacional. É muito importante acompanhar a produção pesqueira e estudar as tendências populacionais da espécie.
Esses estudos ajudam a entender melhor o ciclo de vida, a ecologia e a estrutura populacional do Planifrons, que é a espécie de peixe conhecida mais como um bagre, o que é essencial para garantir a conservação dela. Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o Gênides planifrons, que é o famoso bagre da boca larga. Bom, eu vou começar apresentando para vocês o status de ameaça desse peixe, que segundo o critério A4-PCDE, ele está criticamente em perigo. Ou seja, é um status muito preocupante, porque acima disso só tem 3 classificações, que é extinto no Brasil, extinto na natureza e extinto geral. E se continuar do jeito que está, o bagre da boca larga caminha para ir para extinção, né? No caso. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E por que isso acontece? Vou apresentar para vocês a justificativa. Primeiramente, a distribuição do bagre da boca larga é muito restrita. É mais no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e no Uruguai. E também a Lagoa dos Patos, como nosso amigo Bravinho já mencionou, abriga grande parte da subpopulação brasileira de bagre da boca larga. E nessa Lagoa dos Patos, as condições não são favoráveis para eles. Então, é uma conservação muito ineficaz do bagre da boca larga, o que atrapalha muito também o desenvolvimento, a reprodução dele. Outra coisa também é o colapso na pesca, que o pessoal pescava muito esse tipo de peixe. Só que nos últimos 40 anos teve uma redução de 99% na pesca de bagre no geral. O que é causado pela população que diminuiu, né? De tanto pescar, diminuiu, aí estão pescando menos, porque não tem mais bagre da boca larga, né? E também o declínio populacional desse tipo de peixe, que ao longo de 3 gerações, aqui no Brasil, ao longo de 3 gerações, diminuiu mais de 80%. Por isso até que teve o declínio na pesca que eu acabei de falar, porque não tem muito o que pescar. Não tem como pescar se não tem peixe. Outra coisa que afeta muito é o ciclo de vida vulnerável. Por quê? Ele tem alta longevidade de vida, porém tem baixa fecundidade e é muito suscetível à pesca. Então, se ele tem baixa fecundidade e muito suscetível à pesca, o que acontece? Ele se reproduz pouco, e o pouco que reproduz às vezes é pescado, o que acarreta a favor da extinção do bagre da boca larga. E essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção, agradeço a paciência e até a próxima.